Você já imaginou uma selva? Agora, esqueça árvores gigantes, rios caudalosos, onças rugindo. Imagine um universo onde a ameaça soa suave, rasteja, zumbindo. Um mundo onde o menor inimigo pode ser invisível, quase imperceptível, mas letal. Bem-vindo ao reino dos pequenos monstros, o mundo brutal dos insetos. Você acha que conhece insetos? Espere até mergulhar nesse universo invisível aos olhos da maioria. Hoje vou te mostrar por que essa selva minúscula pode ser mais perigosa que qualquer floresta. Prepare-se para uma jornada de horror, admiração e surpresa. Se você curte curiosidades chocantes, já deixa o like, se inscreve e comenta. Qual inseto te dá mais medo? Vamos juntos nessa. Do útero da terra, no ponto onde solo e sombra se encontram, emergem criaturas com chifres, garras, asas e uma sede de sobrevivência tão feroz quanto a de qualquer predador da savana. Seus corpos com armaduras naturais, sentidos aguçados, táticas milenares de caça e defesa, tudo projetado pelas leis cruéis da evolução. A cada passo que você dá, a cada folha que balança, há centenas, milhares de olhos compostos te observando. Você sonha com segurança, mas, para esses seres, você já é o perigo. Antes de continuar, deixa nos comentários. Qual foi a coisa mais estranha que você já sentiu perto de um inseto? Quero saber. E já vamos descobrir juntos como funciona esse microcosmo assustador. Vamos começar pela base, o corpo. Esqueça pele, músculos aparentes, respiração visível. Os insetos vivem presos numa armadura, o famoso exoesqueleto, uma couraça externa feita de quitina, dura, resistente, leve e perfeita para sobreviver em ambientes hostis. Essa armadura protege, sustenta, esconde. Ela mantém órgãos delicados seguros enquanto a criatura se move, rasteja, voa. Muitas vezes em plena escuridão, sob solo ou dentro de folhas secas. E os sentidos? Já parou para pensar como enxergam aqueles olhinhos miudinhos? Sim, milhares de olhos, compondo aquilo que chamamos de olhos compostos. Cada um capta um fragmento diferente da luz, do movimento. Juntos, formam um panorama quase completo. Captar vibrações, movimentos, rastros de calor, ou um sutil tremor no ar. Alguns percebem no escuro, outros detectam calor, outros sentem o vento antes mesmo de ele se mover. Se você está parado, imóvel, eles sabem. Se você respira, vibrações percorrem o solo. Antenas captam seu cheiro, suas sombras dançam como aviso. Imagine, enquanto você acha que está seguro, um exército invisível te observa, analisa, pronto para atacar, fugir ou se esconder. Um mundo completamente diferente, regido por regras antigas como a própria Terra, sobrevivência, instinto, adaptação brutal. E tudo isso cabe numa folha, numa fresta, num detalhe que você jamais notaria. Vamos começar pela base, o corpo. Esqueça pele, músculos aparentes, respiração visível. Os insetos vivem presos numa armadura. O famoso exoesqueleto, uma couraça externa feita de quitina, dura, resistente, leve e perfeita para sobreviver em ambientes hostis. Essa armadura protege, sustenta, esconde. Ela mantém órgãos delicados seguros enquanto a criatura se move, rasteja, voa, muitas vezes em plena escuridão, sob o solo ou dentro de folhas secas. E os sentidos? Já parou para pensar como enxergam aqueles olhinhos miudinhos? Sim, milhares de olhos, compondo aquilo que chamamos de olhos compostos. Cada um capta um fragmento diferente da luz, do movimento. Juntos formam um panorama quase completo. Captar vibrações, movimentos, rastros de calor ou um sutil tremor no ar. Alguns percebem no escuro, outros detectam calor, outros sentem o vento antes mesmo de ele se mover. Se você está parado, imóvel, eles sabem. Se você respira, vibrações percorrem o solo. Antenas captam seu cheiro, suas sombras dançam como aviso. Imagine,
Enquanto você acha que está seguro, um exército invisível te observa, analisa, pronto para atacar, fugir ou se esconder. Um mundo completamente diferente, regido por regras antigas como a própria Terra. Sobrevivência, instinto, adaptação brutal. E tudo isso cabe numa folha, numa fresta, num detalhe que você jamais notaria. Você já ouviu falar do besouro bombardeiro? Ele não morde, não pica, mas explode. Sim, ele carrega em seu corpo duas substâncias que, ao se misturarem, criam uma reação química explosiva. Uma arma viva, digna de histórias de guerra. E ele não é o único. Muitos insetos não lutam com força física, mas com truques engenhosos, estratégias de emboscada, armadilhas químicas, venenos invisíveis, camuflagem perfeita. Imagine viver num mundo onde sua vida depende de parecer uma folha seca ou de soltar veneno quando encurralado. Na selva dos insetos, a sobrevivência não é apenas uma questão de força, mas de inteligência. Alguns caçam com paciência. Outros atraem suas presas com luz, como o predador que oferece beleza antes do ataque. Há larvas que fingem ser raízes para atrair vítimas subterrâneas. Aranhas que se disfarçam de formigas para invadir colônias. Nada é o que parece. Nesse mundo brutal, o engano é a maior arma. E quando o perigo não vem de fora, mas de dentro? Em algumas colônias de insetos sociais, como as formigas ou abelhas, o inimigo pode estar ao lado e nem sempre é detectável. Espiões se infiltram, parasitas tomam o corpo de uma larva e controlam seus movimentos. Algumas vespas injetam ovos dentro de outros insetos. As larvas nascem e devoram seu hospedeiro vivo por dentro. Um terror silencioso, meticuloso, programado pela natureza. Um horror digno de filmes, mas real. O mundo brutal dos insetos, a selva mais perigosa do planeta. Não é exagero, é só olhar de perto. O que para nós é apenas um jardim, para essas criaturas é um campo de batalha, um teatro de estratégias mortais e uma selva onde o menor deslize significa a morte. E tudo isso acontece aos nossos pés, todos os dias. Comenta aqui embaixo qual dessas estratégias você achou mais insana e aproveita para deixar o like e se inscrever. Tem muito mais vindo por aí. Você já viu uma libélula voando? Parece leve, suave, mas o que poucos sabem é que ela é um dos predadores mais eficientes do reino dos insetos. Suas asas se movem de forma independente, permitindo manobras aéreas que aviões modernos invejariam. Ela não apenas voa, ela caça no ar com precisão cirúrgica, capturando suas presas em pleno voo. A taxa de sucesso da libélula é superior à de grandes felinos, um predador quase perfeito. O voo, para muitos insetos, é mais do que locomoção, é estratégia. Abelha, mariposa, besouro, mosquito, todos usam o céu como campo de guerra. O ar, para eles, é o que o mar é para tubarões. Velozes, ágeis, imprevisíveis. Em alta velocidade, muitos colidem, perseguem, se acasalam ou se matam no ar. Uma guerra silenciosa pairando acima de nossas cabeças, com táticas e habilidades que fariam generais tremerem. Mas nem todo predador ataca com força. Muitos vencem com silêncio. A camuflagem é uma das armas mais eficazes no mundo dos insetos. Há bichos-pau que se confundem com galhos, mariposas que parecem cascas de árvore. Louva a Deus que imitam flores. Essa arte de se esconder à vista é tão sofisticada que muitas vezes nem o próprio predador sabe onde sua presa está, até que ela se mova. E quando se sentem ameaçados, alguns liberam odores tóxicos, outros emitem sons para confundir o inimigo. Há até os que fingem estar mortos. É isso mesmo, se deitam imóveis, esperando o perigo passar. Uma estratégia simples, mas muitas vezes eficaz. Nessa selva microscópica, sobreviver não é só lutar, é saber desaparecer, enganar, resistir. Os insetos são mestres da camuflagem, ilusão e improviso, predador ou presa.
Nos ecossistemas dos insetos, essa linha é tênue. Uma formiga pode ser caçadora em um dia e refeição no outro. O louva-a-Deus devora suas presas com calma e crueldade, até que vire alimento para um pássaro, ou mesmo outro louva-a-Deus. A brutalidade não é exceção, é regra. A lei aqui é clara: quem vacila, morre. E a forma como isso acontece pode ser brutal. Há insetos que injetam enzimas digestivas na vítima ainda viva, liquefazendo seus órgãos antes de sugá-los. Outros perfuram com ferrões, imobilizam e enterram os corpos para alimentar suas larvas mais tarde. É um ciclo onde vida e morte se cruzam num balé impiedoso, regido pelo instinto mais primitivo: sobreviver a qualquer custo. Mas nem tudo nesse mundo é caos por puro instinto. Muitos insetos têm funções vitais no equilíbrio da natureza. Abelhas polinizam, cupins reciclam madeira, formigas arejam o solo. Cada uma dessas criaturas aparentemente insignificantes cumpre um papel ecológico crucial, como se fosse parte de uma engrenagem divina milimetricamente ajustada. Sem abelhas, por exemplo, não há polinização. Sem polinização não há frutos, não há alimento, um colapso silencioso. Essas pequenas criaturas sustentam ecossistemas inteiros, conectando plantas, animais e até nós. Em sua simplicidade, elas carregam uma sabedoria antiga, uma função ordenada, que lembra passagens bíblicas sobre equilíbrio, propósito e criação. Não são apenas insetos. São operários de um mundo invisível, porém essencial. E nós, humanos, onde entramos nessa história? Vivemos cercados de insetos, no campo, na cidade, dentro de casa. Alguns nos assustam, outros nos fascinam, mas quase todos passam despercebidos. E mesmo assim, têm um impacto direto em nossas vidas. Mosquitos transmitem doenças que matam milhões. Abelhas garantem boa parte da comida que chega ao nosso prato. Cupins destroem casas, mas também reciclam florestas. Somos parte desse ecossistema, querendo ou não. E a forma como tratamos esse mundo invisível diz muito sobre nossa arrogância ou ignorância. Quando pulverizamos veneno em excesso, eliminamos predadores naturais, desequilibramos tudo. Quando respeitamos, entendemos, preservamos, colhemos os frutos. No fundo, a selva mais perigosa não é só a dos insetos. Somos nós mesmos, quando esquecemos que tudo está conectado. Agora, prepare-se para alguns fatos que vão te deixar sem chão. Há uma vespa chamada Esmeralda, que transforma baratas em zumbis vivas, controlando seus movimentos com uma picada cerebral. Existem formigas que explodem para proteger a colônia, literalmente se sacrificando com uma explosão interna. Já ouviu falar da mariposa vampira? Ela bebe sangue de mamíferos como um morcego. Sim, existe. E tem mais. Algumas borboletas se alimentam de lágrimas de tartarugas, enquanto besouros aquáticos conseguem prender bolhas de ar e respirar debaixo d'água por horas. É como se cada inseto fosse um experimento radical da criação, cada um com uma habilidade absurda, quase inacreditável. Um mundo que parece fantasia, mas é completamente real, e está acontecendo agora mesmo à sua volta. No mundo dos insetos, o que parece não é, e muitas vezes o que ouvimos também não é verdade. Dizem que toda aranha é mortal, mas a maioria nem tem veneno perigoso. Falam que abelhas picam por maldade, mas elas morrem ao fazer isso. Mitos alimentam nosso medo. E o medo, muitas vezes, nos afasta da realidade. Insetos são vistos como sujos, desprezíveis, pragas, mas a verdade é outra. Eles são engenheiros, protetores, recicladores. São criaturas com comportamentos complexos, sociedades organizadas e funções sagradas na natureza. A Bíblia fala sobre formigas como exemplo de sabedoria e trabalho. Fala sobre gafanhotos como instrumentos de juízo e sobre abelhas como símbolo de doçura. Eles não são monstros, são mensagens vivas da criação. Diante de tudo isso fica claro, os insetos não são apenas sobreviventes.
Eles são sinais, sinais de uma natureza que funciona mesmo em sua brutalidade, sinais de uma criação inteligente, onde até o menor ser tem um papel vital. A brutalidade do mundo dos insetos não é desordem, é equilíbrio. Um equilíbrio que exige respeito. A próxima vez que você enxergar uma formiga, uma abelha, uma barata, pare, observe, pense. Por trás daquele corpo pequeno existe um universo inteiro de estratégias, batalhas, inteligência e propósito. E se até os insetos carregam essa complexidade, o que isso diz sobre nós? Talvez, no fundo, eles sejam um lembrete. A criação é muito maior do que podemos entender e muito mais sagrada do que ousamos admitir. Agora você sabe, o mundo brutal dos insetos não é apenas uma curiosidade, é uma prova viva de que a complexidade da vida está nos detalhes. Esses pequenos seres, muitas vezes ignorados, são sobreviventes implacáveis, engenheiros da natureza, mensageiros de equilíbrio e talvez reflexos de algo muito maior. O mundo brutal dos insetos, a selva mais perigosa do planeta. É também a mais organizada, mais simbólica, mais essencial. E tudo isso debaixo dos nossos pés, entre folhas, dentro de frestas. Invisível, mas inegável. Se esse vídeo te fez ver os insetos com outros olhos, comenta aqui embaixo qual parte mais te surpreendeu. Não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar com alguém que precisa entender o que está perdendo. Nos vemos no próximo episódio, onde a menor criatura pode revelar o maior segredo. Agora que você chegou até aqui, respire fundo, porque tudo que parecia insignificante, uma formiga, uma abelha, um louva-a-Deus, agora revela um universo inteiro de inteligência, estratégia, sacrifício e beleza brutal. O mundo dos insetos é mais do que uma selva. É uma parábola viva, um espelho da criação. O mundo brutal dos insetos, a selva mais perigosa do planeta. Não é só uma frase de impacto, é uma verdade ignorada. Uma selva onde cada criatura tem um papel exato, onde nada sobra, nada falta, onde até a morte cumpre um propósito. Um sistema tão perfeito que parece ter sido desenhado com intenção. E talvez tenha sido. Talvez em cada inseto que rasteja, voe, lute ou morre, exista um recado invisível, de que até o menor ser carrega um chamado, uma missão, um sentido. Se até eles têm uma razão para existir, o que dizer de você? Se essa reflexão tocou você de algum jeito, escreve aqui nos comentários o que mais te impressionou. Curta, se inscreva, compartilhe. Porque o conhecimento, assim como a criação, precisa ser multiplicado. A gente se vê no próximo episódio. E até lá que você consiga enxergar grandeza onde o mundo só vê silêncio.